existe nada melhor. Não existe nada melhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Querido Jesus, estamos em sua presença maravilhosa mais uma vez, dando início a mais um ciclo de estudo de escola bíblica dominical, quando vamos estudar a sua palavra revelada ao escritor Lucas, ao tratar sobre a sua pessoa, Jesus Cristo. Queremos e precisamos muito da sua ajuda, somos totalmente dependentes do Senhor e da sua graça. Seja conosco mais uma vez, nos dê palavras de sabedoria, de orientação, que possa edificar, instruir e ajudar a cada filho e filha do Senhor, que compartilham conosco momentos tão preciosos deles, para aprendermos juntos a sua tão preciosa palavra. Seja conosco, Jesus, Espírito Santo, seja nosso guia, que nos abra o entendimento para que possamos compreender melhor a sua palavra. Assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão. Esse é o EBD de Cara a Cara. Estamos iniciando o segundo trimestre de 2015, tratando aqui então nas lições bíblicas da CPAD, Jesus, o homem perfeito, o Evangelho de Lucas, o médico amado. A paz do Senhor, professor Samuel. Eu sou o professor Gerson, um prazer estar aqui mais uma vez, e uma saudação especial também para todos os nossos amigos, irmãos e irmãs que compartilham conosco o seu tempo e sentam no seu sofá, sentam no seu quarto, vêem no seu celular e acompanham conosco os estudos da Palavra de Deus. Muito obrigado por nos prestigiar. Amém. Meus irmãos, o tema da lição de hoje, nós iniciaremos aqui, então, a primeira lição desse trimestre, de segundo trimestre de 2015, é o Evangelho segundo Lucas. Nosso textuário ele se encontra no primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, versículo 4, que diz assim: para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Como verdade prática, o comentarista da lição, José Gonçalves, ele traz o seguinte pensamento: o cristão possui uma fé divinamente revelada e historicamente bem fundamentada. Uma lição maravilhosa, né, professor Samuel? É uma lição preciosíssima. Nós vamos falar aqui ao decorrer dessas 13 lições sobre a vida do nosso Salvador, né? Acerca da visão, da ótica, da historicidade, da pesquisa que Lucas ele teve para fazer esse evangelho aqui. E nós tivemos a oportunidade de conhecer o comentarista da lição, pastor José Gonçalves, ali no 8º Congresso, né, professor Samuel? Isso. E o senhor até fez uma pergunta ali para ele, né? Foi um negócio... Foi gostoso. E o que nós colocamos para ele, a gente vai colocar aqui durante a aula. Ele concordou com a expressão, né? E, quer dizer, estávamos bem informados, né? A gente vai colocar aqui, sim, o que a gente pôde conversar com ele ali, condensar o que temos a compartilhar com os irmãos aqui. Maravilha. Não é como na introdução dessa lição, o comentarista fala que é um dos livros mais belos e fascinantes, e de fato é mesmo, né? O Evangelho de Lucas, no meu modo de ver, ele é um evangelho, um evangelho muito belo, muito fascinante, porque ele tem detalhes que os outros, Mateus, Marcos e até mesmo o apóstolo do amor João, ele no seu evangelho ele não traz, né? E Lucas, ele com detalhe, aquela questão, porque ele foi investigar, inclusive ele faz esse evangelho escrito a um destinatário, ele tem um destinatário, essa carta que ele escreve com a sua conclusão no livro de Atos dos Apóstolos, né? E eu vejo aqui, professor, um homem, Lucas, como ele dizendo aqui, né? O médico amado, o cuidado que ele teve, e até mesmo ali foi inspirado o Espírito Santo, em trazer, documentar aquilo, os fatos narrados acerca de Cristo, de uma forma que o Espírito Santo estava sobre a vida dele também, mas do cuidado que ele teve ali em fazer, apurar os fatos de uma forma sem que viesse, vamos dizer assim, adulterar o conteúdo de que é o que foi o ministério de Jesus aqui na Terra, né? Porque tanto Lucas, os dois são figuras de bastante preeminência na sociedade do tempo deles. Tanto Lucas é um homem extremamente culto, extremamente inteligente, extremamente sábio, um homem extremamente bem orientado, um médico, um escritor, um evangelista, né? Enfim, um historiador.
e quanto seu destinatário também, é alguém muito exigente, é alguém habituado a leituras de grandes assim, de grande classe, de grande perfeição literária. Então Lucas não escreve por escrever, ele escreve ele está preocupado muito de trazer de formas detalhadas, ele busca detalhes que muitos dos autores até então não tinham reparado, né? Ele seleciona os fatos, ele concatena, ele organiza os pensamentos, né? O livro dele é muito bem organizado, tanto o primeiro quanto o segundo que ele vai concluir, que seria o livro de Atos, né? Enfim, Lucas chega aqui na história, ele chega aqui para nós e ele já chega ensinando, né? Muita gente acha que para servir a Deus tem que ser ignorante, você não pode estudar, não pode ler, não pode ter formação acadêmica. Ainda há pessoas que pensam que a igreja é composta de gente assim, que fala tudo errado, que não lê um jornal, que não sabe as notícias do dia, que não acompanha a sua sociedade, que não expressam suas opiniões. Esse tempo já foi há muito nem no tempo de Cristo foi assim. Até quando alguém fala assim, mas Jesus, ele usou homens indoutos, homens sem orientação. Se você disser, aí o professor, o pastor Pacheco aqui do Sorocaba usa em suas aulas essa expressão. Se você disser que os discípulos eram homens sem orientação, então você está dizendo que Jesus não foi um bom professor, porque ele ficou durante mais de 3 anos somente ensinando os seus discípulos, né? Sem contar a aula extra, os 40 dias depois ainda, a aula extra, DP, né? Cumprir ali e ia ficar todo mundo em recuperação se não tivesse aquela outra aula. Mas na Bíblia vemos homens extremamente sábios, inteligentes também no sentido secular e social. Lucas, usando uma linguagem, um grego clássico, que somente a burguesia da época conseguiria entender a sua linguagem. Pois bem, ele vem com o seu conhecimento, sua história, no meio do povo, no meio da igreja, e começa também a narrar os fatos de Cristo, escrevendo também para uma pessoa muito especial. Já vamos falar sobre ela. Então, Lucas vem subir o nível ainda, o nível que já estava alto de homens aqui da Bíblia, ele vem e joga mais para cima ainda com a sua cultura acadêmica, né? Cultura secular, um médico. Então, em tudo isso vemos Lucas, ele vem refinar a linguagem aqui no Novo Testamento. Eu acredito que a questão do conhecimento, da cultura, do estudo, é uma mistura perfeita quando nós somamos o conhecimento que nós temos, damos esse valor a Cristo, quando a gente mistura a crença, a devoção, a fé em Cristo Jesus com o conhecimento, porque hoje, mais do que nunca, precisamos de pessoas muito bem informadas, muito bem estruturadas, muito bem estudadas, para que consigamos podar, professor Samuel, essas doutrinas que querem nos influenciar. Às vezes a gente vê coisas que estão querendo entrar para na nossa área acadêmica cristã, que não condiz com a palavra de Deus. Então precisamos de fato ter pessoas preparadas, moldadas, junto, fazer essa mistura, Cristo e o conhecimento, para que isso possa ter mais firmeza, né? E a gente ouve alguns pregadores, né, um pouco não, né, extremamente mal orientados, né, que, por exemplo, estava fazendo uma faculdade, sei lá, de medicina ou de direito, mas Deus mandou eu parar de estudar para viver do evangelho. Mandou você parar de estudar. Então, isso é uma chamada específica, foi para você. Não quer fazer todo mundo agora parar de estudar, porque você não quer estudar, né? Se é uma chamada que Deus te deu só para pregar, glória a Deus pela sua vida. Mas não queira enfiar isso aí goela abaixo dos jovens hoje na igreja e dizer assim a eles, não estudem, vão pregar. Não, vão estudar. O que foi que Paulo disse para Timóteo? Persista em ler, ensinar, né? Até que eu vá. Então, nunca que a Bíblia podou alguém de estudar, aprender e ampliar seus conhecimentos. Jamais isso aconteceu. Se fosse ficar listando aqui as pessoas que se formaram, tinham uma formação acadêmica na Bíblia, ia ter muita coisa. Eu vou falar só de Moisés, mas tem muita gente ali, estadistas, gente extremamente culta, Daniel, Isaías, gente estudada. Então surgiu esse
pensamento aí ridículo que acha que a pessoa que estuda, ela é mais fria na fé e tal. Já escutei sobre Né? isso. Então, né? e nesse acaba, está aqui Lucas para derrubar essa teoria tão fraca, tão tênue, e que encontra lugar em muitas igrejas hoje. Lucas, o médico amado, esse moço deve ter se matado para estudar, né? Para chegar onde ele chegou. Isso aqui na Assembleia de Deus, nasci na Assembleia de Deus, o professor Samuel também nasceu na Assembleia de Deus. Isso aqui na Assembleia de Deus, ele era pregado antigamente, que o crente, ele não devia estudar, não devia fazer uma faculdade, porque ele ia perder a comunhão, ele ia desviar e tal. E nós parece que estamos mudando, né, professor Samuel? Estamos mudando. Um novo norte, né? Estamos mudando devagarzinho, mas estamos mudando. Então, está aqui Lucas, um homem estudadíssimo, um médico amado, né? Usando os seus conhecimentos em favor do reino de Deus, né? Usando a sua experiência acadêmica, sendo uma bênção nas mãos de Deus, um parceiro de Paulo. Era o parceiro ideal para o apóstolo Paulo, um homem que vivia sempre quebrado, apanhando por aí, sendo espancado. Deus separou um médico, olha como que Deus faz. Um médico para estar com ele, ajudando a Paulo, com certeza absoluta. Muitos curativos no corpo de Paulo foram feitos por Lucas, né? Muitas vezes era o próprio Lucas, quem sabe, que socorria Paulo. Quantas vezes nos encontros de Lucas com Paulo, Lucas vai, vou visitar o irmão Paulo, deixa eu ver o que ele vai. A Bíblia tá, um pacote de gases, porque vai precisar, Paulo vai estar quebrado de novo. Então já, com certeza, Lucas era esse parceiro, que nunca abandonou Paulo, sempre junto com ele, né? Então, não há mais espaço, irmãos, para pensarmos que alguém que não pode estudar, porque isso aí vai prejudicar de forma alguma. Lucas, essa figura fantástica que estamos estudando, que é o livro que estamos estudando nesse trimestre agora, está aqui para provar para a gente que é possível sim estudar, ter sucesso na vida acadêmica e ser um instrumento poderoso na mão de Deus, né? Está aqui provado nessa introdução essa grande verdade. Que maravilha. O comentarista da lição que ele traz aqui, então, como estudo, começando aqui, e ele traz o seguinte tema, o terceiro evangelho, né? Ele fala aqui da autoria, da data, ele fala a obra, né, que é feita, e ele vai falar aqui os destinatários originais. Então, professor Samuel, o que nós aprendemos aqui, então, com esse terceiro evangelho, com o início do estudo dessa aula? Com relação à autoria, já está, a charada já foi eliminada, né? Lucas não tem problema, é o grande autor deste livro, né? E é um pouco difícil sim, a questão do nome. Lucas não põe seu próprio nome nessa carta, né? Embora ele pode até aparecer em alguma situação ou outra, isso é óbvio, mas Lucas, por exemplo, no livro de Atos, quando ele escreve, o livro passa inteirinho, sem que ele pronuncie seu próprio nome, né? Um tempo em que tantas pessoas não estão preocupadas com seus próprios nomes, Lucas não estava tão preocupado assim. Escreveu o livro inteiro e nem citou o próprio nome dele. Então, já é a linguagem de Lucas e Atos se completa, né? Uma obra completa a outra. No livro de Atos ele faz referência ao livro de Lucas. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca das coisas que Cristo começou não somente a fazer. Então ele se refere à obra anterior, ligando uma obra na outra. Logo então está mais confirmado que Lucas é o autor desse evangelho, né? Aqui escrito. Lucas é o autor, a data tem que ser antes do ano 70, tem que ser. Então, isso já é meio que convencionou-se já entre os estudiosos, sempre essa data antes do ano 70. E um dos motivos que fortalece essa ideia, e todas as Bíblias de estudo concordam com isso, os teólogos concordam, é justamente o fato de no ano 70 ter ocorrido um fato histórico muito impressionante, que foi a destruição, né, de Jerusalém. Vamos se lembrar do general Tito invadindo, destruindo ali o templo, enfim, isso depois de Cristo. Então já é claro que Lucas, se fosse escrito depois do ano 70, ele faria menção a esse fato sem a menor sombra de dúvidas. Então, como ele não faz nenhuma menção a esse fato ocorrido, com certeza o livro foi escrito antes do ano 70, do ano domini, né, do ano de Cristo. Então, no começo do ano 60, entre o ano 60,
até o 68, é esse a data em que teria sido escrito, então, o Evangelho segundo escreveu Lucas, o Evangelho lucano, né? Autoria, falamos autoria, data, obra, né? Ele escreve essa obra, era um médico, historiador, em dois volumes, né? Muito bem organizado o seu livro, ele tem que investigar, ele tem que buscar fundamentos históricos para poder fundamentar a sua história, a sua narração. Sem dúvidas, ele consulta Maria, a mãe de Jesus, para escrever o capítulo 1, 2 e 3, detalhes que só ela poderia passar para ele. Sem dúvida, ele entrevista essa mulher, não sei se ele chega lá com certeza anotando, se fosse hoje ele ia chegar com o celular, com alguma coisa para gravar a fala de Maria, os depoimentos dela e tudo, para poder ouvir as histórias dela, para poder escrever o seu evangelho. Então, com certeza, Maria foi a que ele consultou para escrever pelo menos o capítulo 1, 2 e 3, né, do Evangelho de Lucas. É uma ideia que não está sendo absurda, isso aqui não é uma heresia, porque é a lógica do fato, né? Tem que ter um pouco de bom senso também, porque ele vai ter que entrar ali naquele ambiente para aparecer, para narrar, aprender, ouvir a história e escrever. E usar também o Evangelho de Marcos para escrever. Sim, Marcos é um tipo jornalista de notícias ao vivo. Já viu como é que é a notícia ao vivo? Ele, às vezes, nem sabe o que aconteceu, né? No mundo secular aqui. Mas Marcos, quando escreve, ele escreve muito rápido. Marcos não está preocupado com detalhes. Marcos quer a notícia, né? A notícia pela notícia. Então, ele põe lá e registrou e acabou aquela informação. Os irmãos foram até comparar o jeito como Marcos escreve e Lucas escreve. Os irmãos vão perceber que Lucas ele tem uma questão de detalhe muito diferente da de Marcos. Por exemplo, quando Marcos vai narrar, por exemplo, o aparecimento de João Batista, Marcos ele não está preocupado com detalhes, ele quer dar notícia. Apareceu João, no capítulo 1, versículo 3, né, quando ele fala assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Versículo 4, apareceu João batizando no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Esse é o Evangelho de Marcos. Isso é Marcos falando, sobre a chegada de João Batista. Então, como que foi que Marcos falou? Marcos falou assim, capítulo 1, versículo 4, apareceu João. Simplesmente assim Marcos falou. Agora olha para Lucas falar a mesma coisa que Marcos falou. Capítulo 3 de Lucas. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, Elisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Então, como que, só para contar a mesma coisa, a volta que Lucas deu, citou quem era o tetrarca, quem era o prefeito, quem era o presidente, quem era o vereador, até chegar naquele instante ali, apareceu, Deus entregou a sua palavra para João. Então, para contar a mesma coisa, Lucas busca muito mais detalhes. Isso é muito importante para nós, porque nós seguimos o Evangelho que o autor pastor José Gonçalves colocou na verdade prática, né? O cristão possui uma fé divinamente revelada e historicamente bem fundamentada. Não dá para ser uma mentira o que Lucas vai colocar aqui. Então, é um excelente livro para começar a ser estudado pela comunidade, pelos ateus da modernidade. Nenhum livro melhor porque ateu lerem do que Lucas, porque ele vem para a história, pesquisa, você vai ver lá Anás, Caifás, Pilatos, Herodes, ele traz o contexto histórico. Tudo, né? Como que ele vai mentir tantos fatos assim? Então Lucas ele está fundamentando historicamente o seu pensamento. Ele lê o jornal do dia, ele sabe de tudo, né? Se fosse hoje ele saberia falar detalhes da nossa política,
porque ele estava muito bem informado, muito bem atualizado. Então, Lucas, ele é detalhista, ele traz essas informações para nós com bastante originalidade. Médico, historiador, então ele coloca esses 2 volumes, Lucas e Atos, as 2 obras escritas pelo nosso querido escritor, autor, evangelista Lucas. Destinatários originais, que é o ponto 3, destinatários originais, porque a princípio ele escreve essa carta para Teófilo. Pode pesquisar Teófilo até amanhã, que você não vai achar nada muito relevante a respeito dele. O que sabemos é que ele é um homem muito importante, uma autoridade na época, porque a palavra que Lucas usa para se dirigir a Teófilo, ó excelentíssimo Teófilo, né? Ó excelente Teófilo. Nos 2 livros, Lucas se refere a Teófilo usando essa linguagem, e ele utiliza essa linguagem apenas mais 2 ou 3 vezes no seu livro, apenas para se dirigir às autoridades importantes do seu tempo. Então Lucas tem um trânsito ali, né, entre as autoridades também do tempo dele, e quem sabe o Teófilo fosse uma dessas referências ali dentro. O Teófilo é um camarada muito rico, muito influente, talvez um político conhecido, um homem extremamente bem respeitado, que aceitou a Jesus, mas ele ainda tem algumas dúvidas. Por isso que ele fala assim para Teófilo, né? Para que conheças, no capítulo 1, verso 4, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Então, Teófilo já tem uma base em relação a Cristo, mas tanto Teófilo quanto Lucas é o tipo de crente que não está conformado com a orientação diária. Eles querem mais. É aquele que o pregador está pregando, lá está ele com aquela caneta na mão, e aquele papel anotando, porque ele vai querer mais, ele quer pesquisar mais, ele quer entender mais. O pregador prega, terminou, e ele vai lá questionar o pregador ainda, ele quer entender mais, ele quer compreender, ele quer mais, ele não quer só o beabá, ele não quer o arroz com feijão do dia a dia, ele quer mais, então ele quer pesquisar, quer entender, quer perguntar. É um pecado, porque ele soube canalizar essa curiosidade dele, foi uma coisa muito produtiva, de forma que aquilo veio a edificar também outras pessoas. Então, Lucas escreve para Teófilo, mas é claro, os seus destinatários acabam por ser também, principalmente o povo grego, porque o conteúdo da carta acaba sendo dirigido, de certa forma, especialmente para o povo grego, né? Os irmãos vão ver, cada evangelista da Bíblia, Mateus, Marcos e João, escreve para um grupo específico de pessoas, né? Os irmãos já viram isso em algumas aulas aí que os irmãos são acostumados a assistirem. Cada evangelista escreve para um grupo. E Lucas também escreve para, de certa forma, até para o povo judeu. É que eu digo isso porque alguns críticos têm se levantado e falado assim, não, Lucas não escreveu para os gregos, ele escreveu para Teófilo. Então é um pensamento muito imbecil esse, né? Dizer que então não serviu para os gregos, então porque ele escreveu para Teófilo, talvez Lucas não tivesse, eu tenho certeza que não tinha, a ideia da dimensão que aquilo que ele estava escrevendo tomaria. Ele não tinha ideia de onde iria parar aqueles rascunhos, colocado talvez em algum canto, numa bolsa, em uma das suas viagens que ele fez com Paulo. Então o destino dele, na mente dele, talvez fosse Teófilo, mas na mente de Deus falava assim, não vai só ser Teófilo o grande beneficiado, né, pelas suas palavras escritas aí, né? Deus iria levar aquelas palavras muito mais longe. Então algumas cartas ou livros na Bíblia, mesmo dirigidos a uma pessoa, ela acaba tomando também um sentido muito mais abrangente. Foi assim com as cartas de Paulo para Tito e para Timóteo. Não sei, acabou de escrever, vai rasgar e jogar fora? Não, guarda, né? E esse conteúdo hoje serve para muitas pessoas ler, e de certa forma a carta de Paulo está para nós também, está para todos nós. Então Lucas escreve para, a princípio,
Teófilo, seu nome significa amigo de Deus, né? Esse homem. Mas assim, de certa forma, claro, não que Lucas tivesse essa intenção, mas acaba sendo também toda a comunidade grega, e que inevitavelmente seria atendida pela carta, pelo livro a qual Lucas está escrevendo. Eu andei pesquisando e eu gostaria que o senhor nos falasse, seria Teófilo um patrocinador dessa carta? Financeiramente, recursos financeiros, para que essa carta fosse editada, esse evangelho? Teófilo, ele banca alguma coisa. Correto. Porque não... Imagine como que não era escrever um livro naquela época. Hoje já é caro, né? Como que não é difícil você escrever um trabalho, montar uma obra, como isso era exaustivo. Então, o Lucas, ele tem esse braço, esse apoio. Algumas pessoas confirmam e afirmam, eu não vejo absurdo nisso, de que Teófilo era uma espécie de patrocinador, sim, ele que bancou ali a pesquisa, a pesquisa de campo, né, que Lucas precisou fazer para chegar à conclusão do livro que ele escreveu. Então, não à toa e não errado, Lucas pega e dedica esses 2 livros a Teófilo, o seu investidor, seu patrocinador. Que maravilha, né? E é assim que Deus faz, né? Às vezes Deus vê um talento, tem um projeto ali, e às vezes não temos o devido recurso, Ele usa alguém para abençoar, e que o Evangelho, importa que o Evangelho seja pregado e seja anunciado, né, professor Samuel? É verdade. Teófilo não aparece falando, mas ele aparece investindo no ministério e no trabalho que Lucas estava desenvolvendo. É bom ter um Teófilo na nossa vida para nos ajudar, porque, olha, é necessário. Muita coisa que a gente faz, mesmo na igreja, é preciso de recursos financeiros, né? Jesus tinha um tesoureiro também ali, é verdade que ele desviou depois, que é o Judas, né? Mas Jesus tinha essa preocupação financeira também, pessoas que ajudavam, né? Tinha alguém lá com a bolsa lá e só com o dinheiro dentro. Mas não vai levar essa questão para as roubadeiras que a gente vê hoje em dia em igrejas, pessoas que usam esse lado de oferta e dízimos para arrancar dinheiro das pessoas. Estou falando aqui com a maior tranquilidade que o dinheiro, o recurso financeiro é necessário para desenvolver uma série de trabalhos, mesmo que seja um trabalho espiritual, né? Mesmo que seja um trabalho para Deus, é necessário sim recurso financeiro para fazer aquele trabalho bem feito. Então o nosso querido Teófilo é esse que ajuda e patrocina sim todos os 2 livros que Lucas escreve. O que seria dos missionários se não fosse a oferta dos irmãos e estar indo ajudando no campo missionário, né, professor? É verdade, a gente não apareceu lá, e com certeza Deus, ao galardoar o Lucas pela sua obra, vai se lembrar também que o Lucas sem o Teófilo não teria ido tão longe assim. Maravilha. O segundo tópico da lição, ele vai falar aqui os fundamentos e a historicidade da fé cristã. E ele trata aqui o cristianismo no seu contexto histórico, discipulado através dos fatos, né? E eu gostaria, professor, que nós já iniciássemos então esse segundo tópico aqui da lição, para que viéssemos extrair o que é de mais valioso aqui para nós. No cristianismo, no seu contexto histórico, a importância disso, e Lucas deixa isso muito, muito claro para a gente, e isso nos ajuda bastante. Esse contexto histórico, isso é muito importante para nós, para todos nós. Nós não estamos aqui estudando um conto, uma mitologia, né? Um romance secular, uma ficção. Lucas escreve um livro com fundamentos históricos. No cristianismo, ele introduz num contexto histórico de bastante importância e relevância para todos nós. Os dados descritos aqui no capítulo 3, versículo 1 e 2, o autor coloca aqui: tem um propósito claro, mostrar que o plano da salvação no cristianismo pode ser localizado com precisão dentro da história. Então, a importância de um depoimento como esse, né, de Lucas, ele enxertar na história, né, o seu depoimento, o seu discurso, a sua pesquisa, fundamentar historicamente, né? É muito mais difícil alguém
refutar uma informação historicamente bem fundamentada. É um princípio basilar aí no direito ou até na legislação, em questão de acusação de um culpado, né? Contra fatos, não há argumentos. Se a pessoa colocou aquilo naquilo, um fundamento histórico, você vai refutar como? Como que um ateu vai dizer, não, Jesus é um mito, isso foi inventado, tá? Ele inventou a história. Ah, mas os discípulos inventaram a mentira, eles morreram por uma mentira. Eles se deixaram ser martirizados por uma mentira. Era tudo mentira. 500 pessoas com a mesma mentira em Jerusalém. 500 testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. Os 500 mentindo do mesmo jeito. Olha que interessante. Um mentiroso lá no Egito, outro lá em Jerusalém, outro lá em Judéia, outro em Roma, que testemunhas oculares em Atos 1, que eles viram Jesus, tá tudo espalhado, todos mentindo do mesmo jeito, com as mesmas palavras disparadas por vários. Interessante. Tem algum bobo nessa história, não somos nós, né? Não tem bobo, não tem... Porque aqui são fundamentos históricos sendo colocados. Tibério, olha ali, ó. E no ano 15 do Império de Tibério VI, isso é história, irmão. Isso é história. Isso é história. Sendo Pôncio Pilatos, governador da Judeia, e Herodes, tetrarca na Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca na Itureia, e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás, Caifás, sumos sacerdotes. Então olha a preocupação dele, anotando quem é, para registrar, e dificultou a vida. Dificultou. Tanto é que é um livro difícil de refutar. Você vai ver pessoas questionando muita coisa na Bíblia, questionando até mesmo a autoria da segunda carta de Pedro, questionando a autoria da segunda carta de Paulo para Timóteo, mas você não vê a alta crítica questionando a autoria de Lucas. Você não vê, não tem como, é quase impossível você achar uma brecha para falar, tá aqui um erro, uma coisa aqui errada aqui, que desmerece, que tira o crédito. Olha, é muito difícil. Talvez se aparecer alguma coisinha, talvez seja de uma tradução, um copista, né? Mas está tudo muito bem fechado no escrito, no registro do autor Lucas. Então, está aqui a importância do cristianismo e o seu contexto histórico. Isso é muito importante. Aí temos, historicamente, além de Lucas, nós temos aqui Eusébio de Cesareia, Flávio, Joséfo. Qual a importância desses homens para nós? Porque eles são pessoas que estão de fora, eles não estão dentro da igreja. Não tem por que eles querer bajular, puxar a sardinha para o lado da igreja. Eles estão escrevendo história. Bem assim também Lucas escrevendo história, né? Maravilha. E aqui, professor Samuel, ele vai falar aqui do discipulado através dos fatos, né? E ele traz aqui uma palavra grega, katekel, né, traduzida como instruído, né? E aí eu gostaria que o senhor nos trouxesse aqui a explicação desse ponto aqui. Essa palavra, né? Ele estava discipulando, então, o Teófilo, utilizando fatos. Então não estava percorrendo um caminho. Não era um achismo. Não era um achismo, não era eu acho. Não foi que nem o autor do Darwin. Esquecendo Darwin. O autor da Origem das Espécies, né? Darwin, que o pessoal fala que a teoria da evolução vai ser sempre uma teoria, vai morrer o mundo inteiro e vai ser uma teoria até todo mundo virar pó, né? Porque não tem fatos ali, né? Ele não consegue provar nada por fatos. O Darwin não consegue. Tanto é que no livro dele, centenas de vezes, diz Orlando Boy em sua pequena enciclopédia, centenas de vezes o Darwin fala assim: acho que, é possível, pode ser que, acredito que. Não tem
não tem certeza ali. Então é sempre uma teoria, e vai ser teoria até eu começar a ficar banguela e usar dentadura. Nunca vai ser um fato, porque não tem como provar isso daí. O Davi não tinha como provar que o homem veio do macaco, nada disso, né? Não tem como condição. Lucas não, ele quer fatos. Ele sabe que se ele fundamentar o discipulado de Teófilo com fatos, vai ser impossível alguém refutar, ou até mesmo o Teófilo ficar duvidoso. É muito difícil porque ele traz fatos para a sua exposição, para o seu ensinamento para com Teófilo. Então, daqui vem então a palavra catequel, que os católicos usam como catequese, mas que na verdade é o mesmo que doutrinar, ensinar, convencer, ter o mesmo sentido, né? Doutrinar. A igreja evangélica, eu nunca ouvi, em todo o meu tempo de crente, eu nunca ouvi alguém usar na igreja a expressão de catequese. É uma expressão bem católica, apostólica, romana mesmo. Lá, vai ter catequese. Então, é o que nós temos aos domingos pela manhã, mas nós chamamos de escola dominical. É quando o povo é doutrinado. Então, seria a nossa catequese, né? Se fosse usar o sentido original dessa palavra, que é a parte da doutrina, que é o ensino bíblico aos domingos pela manhã na escola dominical, e geralmente nas igrejas evangélicas, pelo menos na Assembleia de Deus é assim, teoricamente, há um culto da semana em que é um culto chamado de culto de doutrina, culto de ensino, aonde quando eu era criança, ele já foi de portas fechadas, era de porta fechada, só entravam crente, tinha que ser crente muito cascadura para aguentar ouvir as palavras de culto de doutrina, viu? Porque geralmente eram cultos de palavras muito pesadas, né? De orientar mesmo, e o povo ouvia e aguentava ali, você não ouvia barulho, não tinha aviãozinho, ninguém era louco de fazer um aviãozinho num culto de doutrina, né? O aviãozinho caía na hora, era a Bíblia, explicava, falava, disciplinavam pessoas em cultos de doutrina, eram cultos bem pesados, tristes até, porque disciplinava pessoas, recebia pessoas também em comunhão, sempre no culto de doutrina. Mas então, o povo tinha mais temor também, viu, professor? O povo tinha mais medo, né? Houve um tempo em que os cristãos tiveram medo de pecar, né? Olha aqui o que o comentarista coloca aqui, ó. Nesse contexto, possui o sentido de discipular. E aí ele coloca aqui, Lucas escreve o seu evangelho para formar discípulos. O discipulado, para ser autêntico, deve fundamentar-se na veracidade dos fatos da fé cristã. Aí pessoas estão querendo aí formar discípulos, estão querendo formar seus seguidores, eu não sei a palavra de colocar aqui, professor Samuel, mas ensinam tudo, ensina a fazer aviãozinho. Eu vi uma imagem no Facebook essa semana de uma mulher com um tacho pegando fogo, cheio de brasa, rodando para a igreja fora, o povo pulando, ensina tudo, mas não ensina os fatos, a veracidade dos fatos da fé cristã, não ensina a Bíblia, não ensina o que é necessário para se tornar um verdadeiro discípulo. Aí pega pessoas aí, crentes cheios de problemas, crentes cheios de crises de existencial, vamos dizer assim, que não sabe para onde estão e não sabe para onde vão. Se perguntar o arrebatamento, você quer arrebatamento, não sabe nem o que é arrebatamento da igreja. Né? Então, está faltando aqui tornarmos de fato discípulos, mas com verdadeira autenticidade e com fundamentos da fé cristã. A história da salvação, o nosso autor coloca aqui, né? Ela está dividida em 3 etapas, sendo que o tempo do Antigo Testamento, o tempo do Antigo Testamento, o tempo de Jesus e o tempo da igreja. São essas as 3 etapas. O Evangelho registra as 2 primeiras etapas e o livro de Atos registra então a 3ª etapa, né? O tempo da igreja começa em Atos 2, né? Quando o Espírito Santo que estava com Jesus, ele é derramado sobre todos os crentes. Então ali começa então o tempo da igreja começar a pregoar e levar a palavra de salvação para todas as pessoas. Então esse é o ponto 1, a história da salvação, nada muito além disso. Correto. O que mais, professor Samuel?
No ponto 2, isso aqui é bastante importante. Salvação nesse aspecto universal. Porque até então os judeus e muitos cristãos, até mesmo da igreja primitiva, acreditavam sim na salvação, mas não tinham essa visão universal da salvação. Então, quer dizer, é difícil alguém no Novo Testamento ter essa visão universal da salvação. E Lucas é uma dessas poucas pessoas. Tanto é que ele dá muita ênfase para um grupo de pessoas que jamais qualquer outro autor judeu daria ênfase, né? Justamente ao povo gentio, né? E Lucas dá uma ênfase muito grande para esse povo, para o povo gentio. Eles aparecem muito, tanto no Evangelho quanto principalmente em Atos. Totalmente a missão lá sendo ministrada entre os gentios. Os irmãos, talvez nós brasileiros tenhamos muita dificuldade de entender o quanto essa barreira cultural era forte para o povo naquela época, porque a gente é um povo muito misto aqui no Brasil. Aqui tem índio, tem ingleses, tem americanos que vivem no Brasil, tem alemães que vivem no Brasil, né? E fazem 7-1 em cima da nossa seleção. Enfim, o mundo inteiro gosta do Brasil. Então o brasileiro não entende como que pode às vezes essa coisa de nacionalidade criar tanto atrito assim. Mas é só você lembrar um pouquinho que a igreja primitiva, que estava indo muito bem, obrigado, passou pela sua primeira grande crise social, justamente por causa da questão da nacionalidade. Foi quando as viúvas, né, gregas começaram a contender com as viúvas hebreias. Então, essa questão de nacionalidade pega muito para eles. Então, os irmãos percebem também, quando Deus queria chamar Pedro para pregar lá na casa de Cornélio, Deus teve que fazer praticamente uma lavagem cerebral lá em Pedro, para convencer a ele de que ele podia sim ir pregar lá na casa dos gentios. Então, isso é muito forte para eles. Então, o cristianismo, embora ele tenha nascido dentro do judaísmo, Eric Carins afirma em seu livro O Cristianismo através dos séculos, que o cristianismo nasceu no judaísmo, mas por pouco não morreu ali também. Se ficasse ali, ia morrer. Porque eles iam querer... Precisou da perseguição, né? Então eles iam querer que a gente seguisse as regras judaicas, circuncisão, guardar os sábados, guardar a lei, 613 regras. Então, o cristianismo nasceu no judaísmo, e por pouco ele não morre ali. Deus tinha que arrancar o cristianismo dali, dessa questão muito nacionalista que estava ali, mesmo no seio da igreja primitiva. Daí, porque eu não gosto muito daquela briga que fica discutindo quem era mais importante, se era Pedro ou se era Paulo. Como se Lucas, ao escrever os seus 2 livros, tivesse preocupado com a biografia dos dois. Paulo não é objeto da mensagem de Lucas, e nem Pedro. O objeto de Lucas é a narração de como o evangelho estava chegando para as pessoas, para o povo gentio. E ele fala muito de Paulo, porque Paulo é o cabeça que lidera esse movimento. Então, por isso que não dá para você comparar os dois. Questão de importância, quem era mais importante? Não tem mais importante. Tem o evangelho sendo pregado, Paulo para um lado, Pedro para o outro. Mas Paulo pregou para os romanos. E quando ele chegou lá, Pedro tinha passado por ali. Então, eu acho uma comparação muito infantil, porque não é esse o objeto da pesquisa e do escrito de Lucas. Ele não está querendo mostrar quem é o maior. Ele vai dar ênfase a Paulo, não porque Paulo é maior que Pedro, mas porque Paulo é o que está liderando as viagens missionárias da igreja em direção ao povo gentio. Foi esse o contrato que fizeram lá no livro de Gálatas, capítulo 1 e 2, né? Nos deram as destas da comunhão, disse Paulo. Nos deram um aperto de mão, fizemos um acordo lá, para que nós pregássemos aos gentios e eles pregassem aos judeus. Então, isso tem muito, essa questão da nacionalidade, isso é muito sério para eles. Então, Deus tinha que arrancar a igreja do meio ali do judaísmo, para que o cristianismo não morresse por ali também. Interessante, professor Samuel, uma aula maravilhosa. E nós dando continuidade ao tópico 4 da lição, a identidade de Jesus, o Messias
esperado. Lucas ele trata que Jesus, o homem perfeito, o Messias e o Espírito Santo, né? E o que a gente aprende aqui, professor Samuel, nesse último bloco aqui da lição? Os irmãos lembram que os gregos têm essa questão do culto ao corpo, né? Nosso pastor José Serafim comentava na aula introdutória desse trimestre, eu acompanhava, e ele lembrava isso, que os gregos têm essa questão do culto ao corpo, né? Os irmãos vão ver as esculturas da época deles, eram das pessoas nuas, e era muito comum na Grécia eles esculpirem pessoas nuas, por causa que eles tinham essa admiração pelo corpo. É isso que você vê no Facebook hoje, né? Só que na época ela não tinha Face, então eles faziam uma escultura. Hoje no Face tem muito disso, né? Vai fazer aquela academia, vai fazer aquela cara de mal, estufa o peito, tira a camisa e tira a foto para os colegas verem que está, né, bem malhadinho, né? É um culto ao corpo também. Os gregos tinham essa questão, essa busca de entender o homem, o seu corpo, o seu físico, o homem perfeito. Então, Lucas veio mostrar para os gregos que existia sim um homem perfeito, e perfeito em todos os sentidos, até mesmo no aspecto físico, a questão dele suportar tanta dor, a questão do vigor físico para aguentar tanta blasfêmia, tanta situação de dor que Cristo passou, um homem perfeito. Então, esse objeto de pensamento de Lucas, ele quer mostrar para os gregos do homem perfeito, diferente de Mateus, que quer falar sobre um rei, de Marcos, que quer falar sobre um servo, e de João, que quer falar sobre o Deus. Lucas quer falar sobre o homem perfeito. Então ele é chamado de Filho de Deus por pelo menos por pelo menos 25 vezes, né? Ele é chamado de o Filho de Deus. Com esse propósito, Lucas faz as duas distinções, né? Ele fala de Jesus como Filho de Deus e o Filho do homem. Então, ele está mostrando Jesus com a sua natureza humana, né? Ele sangra, e Lucas é o único que vai falar isso, né? Que Jesus, né, sangrava ali naquele monte, descia na sua fronte, né? Então, esses detalhes somente Lucas vai dizer. Por exemplo, a visão de médico dele vai sempre... o aspecto dele ser o aspecto médico, físico, o aspecto da enfermidade, né? Por exemplo, quando Marcos ele vai falar sobre aquela mulher que tinha aquele fluxo de sangue, o Marcos vai falar assim que os médicos não puderam curar aquela mulher. Lucas vai falar a mesma história no capítulo 8, ele vai falar assim, o problema daquela mulher era uma situação impossível de curar, era uma situação, Lucas fala assim, era incurável. Quer dizer, não era culpa do médico, era que não tinha cura mesmo, né? Mas Lucas traz a visão do médico, e Marcos fala, não, os médicos não puderam, e Lucas fala, não, era incurável, para descrever a mesma situação. Então, ao falar do Filho do homem, ele fala do homem perfeito, ao falar do Filho de Deus, ele fala do seu lado divino. Só que tem mais uma coisa interessante aqui. Quando fala que Jesus era Filho de Deus, para os judeus, isso estava querendo dizer que ele estava querendo ser igual a Deus, né? Os irmãos vão lembrar na palavra de Deus. Então, quando Jesus fala assim, em João 5, por exemplo, olha o que vinha na mente dos judeus, quando ele falava assim, meu Pai, ele falava que ele era Filho de Deus. No capítulo 5 de João, versículo 16. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Olha agora, verso 18. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que que Deus era seu próprio Pai. Olha agora, fazendo-se igual a Deus. Então veja, Jesus não falou, eu sou igual a Deus. Ele apenas disse, meu Pai trabalha até agora. É que para o judeu, essa frase, dizer que é filho de Deus, quando ele falou sobre Deus, para os judeus a ideia é, quando fala que ser filho de alguém, significa que você é igual àquela pessoa.
Então, quando ele falou, meu pai trabalha até agora, essa frase foi uma agravante para Jesus, porque era como se ele estivesse falando, eu sou igual a Deus, Deus é meu pai, então Deus e eu somos iguais. Então, pode ver que no contexto, se você for ler, Jesus não está falando, eu sou igual a Deus, ele apenas disse, meu pai trabalha até agora. Mas essa frase deixava subentender então que ele era igual a Deus. Olha lá, porque fazendo-se igual a Deus. Então, essa frase, ser filho de Deus, então quer dizer, ele é igual a Deus. E filho do homem, destaca então sua natureza, né, humana, né, física, tudo isso. E o segundo ponto dessa lição, fechando o Messias e o Espírito Santo. Não confundam, já falamos sobre isso aqui para os irmãos, estamos destacando a natureza humana de Jesus, então tem que diferenciar Jesus de Cristo, irmãos. Cristo é o Messias, é o Messias. O Jesus que nós falamos aqui, revelou-se ser mais tarde o Messias, que eles tanto esperavam, né? E também não é mesmo o Espírito Santo, né? As igrejas que pregam a doutrina unicista diz que tudo é Jesus. O Pai é Jesus, o Espírito Santo é Jesus. As igrejas que seguem a doutrina unicista diz isso. Igrejas que têm grupos musicais famosos, canta hino na nossa igreja doidado, né? Então, Jesus é um ser, é a pessoa bendita de Jesus. O Messias é o esperado, o Cristo que eles tanto aguardavam, que era o próprio Jesus. Mas o Espírito Santo não é o Pai, não é o Filho. O Espírito Santo era aquele ser que compõe a Trindade, né? Que era aquele agente, né? Essa pessoa da Trindade, pessoa porque fala, conversa, intercede, geme, sente ciúme, tem todas as características de uma personalidade, de uma pessoa, enfim, não é objeto do assunto nesse estudo aqui agora. Mas o Espírito Santo é aquele que guiava Jesus. Jesus era totalmente dependente do Espírito Santo. Foi a primeira coisa que ele falou ao inaugurar o seu ministério terreno. Ele leu Isaías 61 e recitou lá naquele sábado pela manhã. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e continua pregando. O Espírito Santo era aquele que dirigia Jesus. E se não tivesse Espírito Santo, como que ia ser? Como que Jesus ia ser se não tivesse Espírito Santo? Ele conseguiria cumprir toda a sua obra sem o Espírito Santo? 5 segundos para você responder essa pergunta. Jesus conseguiria consumar a sua obra, seu sacrifício vicário, o plano de salvação, se ele não tivesse essa presença do Espírito Santo na vida dele? 5 segundos para você responder. E aí? O que você respondeu? Se você respondeu que ele não conseguiria cumprir o seu sacrifício, sua obra, seu propósito, sem a presença do Espírito Santo, você acertou em cheio sua resposta, porque o Espírito Santo ele guiava Jesus, ele dirigia os passos de Jesus, levava ele, conduzia, dirigido pelo Espírito, foi levado para... Então, era ele quem dirigia. Se Jesus não tivesse o Espírito Santo, ele seria um homem comum, um homem igual a qualquer homem. Todos nós, homens e mulheres, se nós não deixarmos o Espírito Santo guiar nossa vida, nossas palavras, nossos pensamentos, nós seremos iguais ou talvez pior do que aqueles lá fora, né? Que tomam sua cachaça, que vai para a balada, vai para suas orgias. Homens normal, o que tem de diferença entre eles? Qual a diferença de um homem lá fora que não teme a Deus e um homem aqui dentro que teme a Deus? É que nós procuramos dar liberdade ao Espírito Santo de Deus.
Jesus Cristo, muito sabiamente, ele tinha plena convicção de que se ele não tivesse o Espírito Santo dirigindo ele não conseguiria cumprir aquela obra. Por isso que ele mesmo, ao iniciar o seu ministério, ele falou: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E depois que ele falou, então ele foi sempre, e ao deixar aqui a terra, ao ser assunto aos céus e deixar a igreja aqui na terra, ele falou assim: vocês não vão conseguir. Do jeito que vocês estão, vocês não vão conseguir. Vão fazer uma coisa? Ficar em Jerusalém. Fica em Jerusalém, espera, mas eu quero pregar, eu quero gravar um DVD. Fica aí, aguarda, espera. Ficar em Jerusalém até que... Lucas 24:49. Isso. Passagem maravilhosa. Em Atos 1, o Lucas retoma, né? Ele quer retomar o assunto. Então, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Então, ou seja, o próprio Jesus falou assim, que nós também, se ele precisou do Espírito Santo para cumprir sua obra e cumprir seu ministério, e nós, irmãos, nós 1 milhão de vezes mais somos absolutamente dependentes da pessoa bendita do Espírito Santo para que possamos cumprir a obra de Deus aqui na terra. E assim fechamos o bloco 4 no ponto 2 desta primeira lição, onde estudamos o livro Evangelho de Lucas desse primeiro trimestre de Escola Dominical. Que maravilha. Meu irmão, a conclusão da lição, ela fala que o terceiro evangelho é considerado a coroa dos evangelhos sinóticos. Enquanto o evangelho de Mateus enfoca a realeza do Messias e Marcos o poder, Lucas enfatiza o amor de Deus. Lucas é o evangelho do homem perfeito, da alegria, da misericórdia, do perdão, da oração, dos pobres e necessitados e do poder e da força do Espírito Santo. Lucas é, portanto, o evangelho do crente que quer conhecer melhor o seu Senhor e ser cheio do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida, que tem nos acompanhado, que tem aí nos assistido. Professor Samuel, que o Senhor, o Espírito Santo, continue lhe abençoando, iluminando, dando essa sabedoria que o Senhor tem para nos ajudar e nos ensinar tão grandes mistérios que são esses das Escrituras Sagradas. Amém? Deus abençoe o professor Samuel. Muito obrigado a vocês também, filhos, irmãos, amigos, que nos prestigiam com sua preciosa atenção enquanto estudamos a Palavra de Deus. Às vezes a gente pode ter uma aparência um pouco cansada. Nós fazemos esse trabalho com muito carinho, com muito amor para vocês. Agora, que horas são agora, professor Gerson? São 15 para 1 da manhã. 15 para 1 da manhã. Estamos aqui gravando essa aula da Escola Dominical com muito amor, irmão, com alegria, com desejo no coração de compartilhar com vocês a Palavra de Deus. Então, que bom que você nos prestigia aí assistindo essas aulas, e nós nos sentimos muito honrados de fazer isso por vocês, ajudando os irmãos também na sua edificação espiritual. Muito obrigado pela tua tão preciosa atenção. Amém. Deus abençoe o professor Samuel, Deus abençoe o professor que tem nos acompanhado, em nome de Jesus. Amém.